E aí, seus CGzeiros de coiote, bem-vindos a mais um Drops aqui no Motorama, esse formato de vídeo um pouquinho mais curto, onde a gente troca uma ideia sobre algum acontecimento, bem pautado também na nossa opinião ou alguma explicação sobre alguma coisa aí que a gente queira compartilhar com vocês, beleza? Mas antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de fazer aquele apelo para vocês para ajudar aí no engajamento do vídeo, clicando no like, porque se você tá vendo aqui, muito provavelmente é porque você curte o trabalho do Motorama, e se você não curte ainda, tá conhecendo agora e passar a curtir, por favor, não esquece do like, esse like ajuda a gente pra caramba para esse vídeo ser mais recomendado para mais pessoas, e coloca também um comentário nesse vídeo, tá? No final eu vou ter uma pergunta para vocês, eu gostaria que vocês respondessem, e a gente tá aí nesse esforço mútuo aí também para responder todos os comentários nos últimos vídeos, e eu tenho certeza que vocês perceberam isso daí, beleza? Então eu conto com a força aí de vocês e vamos falar então de Teneré 700 no Brasil, afinal, por que ela não chegou ainda? Bom, para falar sobre isso a gente tem que explicar um pouquinho sobre como funciona o processo de homologação de uma moto aqui no Brasil. Esse processo de homologação ele anda acompanhado de um outro processo que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é o processo de tropicalização de produtos. Não confunda a tropicalização com a nacionalização de produtos. Até para explicar, vamos dar um contexto aqui que é uma breve aula de geografia. O processo de tropicalização ele tem a ver com adaptar produtos que existem lá fora, né, na gringa, seja nos Estados Unidos ou na Europa, né, principalmente, a países que estejam aí entre os trópicos, né, os países tropicais. Principalmente aqui no Brasil, ele estava muito ligado a pelo menos duas coisas que hoje em dia já não são tão relevantes para esse processo, que é a adequação de produtos ao nosso clima, né, ao clima tropical, ao clima brasileiro, e também a adaptação dos produtos ao nosso comportamento, né? O comportamento do brasileiro, como é que o brasileiro anda? Ele anda enrolando o cabo demais, ele costuma andar sempre mais em alto giro, em giros médios, em giros baixos, né? Isso falando de moto, lógico. Adequação também às nossas ruas, estradas, nossa pavimentação. Então, antigamente, os produtos eles tinham que estar muito preocupados a terem essa adaptação para vir aqui para o Brasil. Hoje em dia, esses pontos aí eles já não são tão relevantes para a tropicalização. O que pega mesmo hoje em dia são outras coisas. Adequação à nossa gasolina, que tem pelo menos 26% de álcool, né, uma característica do nosso país, e isso às vezes altera muito como trabalha o motor de uma moto, altera como ela entrega uma potência e altera no sentido também de poder estragar o motor, né, se ele não for preparado para receber a nossa gasolina. Então, esse é um processo muito importante. Além disso, também tem a adequação às nossas normas de emissão de poluentes e a adequação às nossas normas de emissão de ruídos. E é nessa última adequação nas emissões de ruídos que pega o bicho aí para a Teneré 700, né? O que a gente ficou sabendo aqui no Motorama é que a Teneré 700 ainda não foi homologada aqui justamente porque nos testes de ruído ela ainda não está passando, né? Então o gráfico ainda altera ali um pouco, o sistema de escapamento dela não é o suficiente para nossas regras de emissão de ruídos, e aí é uma coisa que chega a ser um pouco engraçada, né, no nosso país, assim, porque o nosso estado ele coloca isso como uma norma, faz as montadoras passarem certinho por todo esse processo, e aí quando as motos são vendidas, o que todo mundo sabe é que na maioria das motos, pelo menos as de altas cilindradas, as pessoas vão trocar uma ponteira, trocar um sistema de escapamento e tudo aquilo ali que foi homologado, que a moto acabou precisando passar, no fim das contas não levou de nada, né? E eu não tô falando isso para julgar quem troca escapamento nem nada desse tipo, mas sim para falar um pouco sobre esse processo. É um tiro, né? É um tiro de bazuca para matar um mosquito, né? Basicamente. Então tem toda uma lei, tem toda uma legislação em cima, mas que no fim das contas, na prática, ela acaba nem sendo tão cumprida aqui no país, né? Tendo isso em vista, o que as marcas normalmente costumam fazer para adaptar os seus produtos para cá? Elas têm que fazer escolhas, né? Então muitas vezes para adaptar um motor para nossa gasolina, por exemplo, a marca tem que escolher se ela vai deixar a moto menos potente, o motor entregando ali uma potência final, uma velocidade final um pouco menor ou muito menor em alguns casos, e deixar a moto meio xoxa para poder lançar aqui, né? Ou às vezes ela tem que fazer um alto investimento, um investimento muito grande para fazer uma adaptação para que o motor realmente consiga manter a mesma potência, o mesmo torque, todas as características que são vendidas lá fora aqui. Esse investimento, quando eu falo, é milhões e milhões e milhões, assim, para realmente adaptar o produto. E aí ela tem que fazer aquele cálculo se ela gastar mais esses milhões para lançar o produto aqui vai valer a pena na expectativa, na projeção de vendas
dos modelos aqui, né? Então, se essa conta não fechar, se ela gastar muito dinheiro para adaptar a moto para cá, mas a projeção de venda não prevê que ela venda tanto para cobrir isso daí, ela provavelmente não vai trazer. Eu acho que esse é um pouco o caso da Teneré 700, né? Porque essa adequação às normas de emissão de ruído, pelo que a gente ficou sabendo também, custaria aí cerca de 17 milhões de reais no projeto, né, para trazer ela aqui para o Brasil. Parece pouco, né, quando a gente pensa assim numa montadora, mas tem que lembrar que isso é um valor a mais, além de todos os outros custos para trazer a moto para cá, né, na linha de produção, na linha de distribuição. Todo o investimento que é necessário para ter essa operação, a operação dessa moto aqui no Brasil, adiciona ainda esse valor. Se a conta não fecha, a montadora não vai fazer. Então, é tudo uma questão de escolha das montadoras. Agora, a gente sabe que tem muitos modelos que a gente conhece aqui no Brasil, alguns deles aí que sofreram uma adequação não tão boa para o nosso país, né? Não teve aquele investimento tão grande para adequar ele para cá, às vezes quase nenhum. E esses modelos ficaram, às vezes, ou muito xoxos, ou com o perigo de um cabeçote trincar, por, enfim, forçar demais ali, né? E não ter sido tão adaptado de uma forma tão legal aqui para o nosso país. E outras coisas, né? Enfim, tem várias escolhas aí. Às vezes a montadora escolhe realmente não deixar a moto xoxa e lançar ela aqui, aí ela corre vários riscos, né? A moto do motor quebrar, de ter problemas com o motor, mas isso acontece, a gente já viu isso rolar. Ou às vezes ela escolhe realmente de deixar a moto muito xoxa, a moto chega numa velocidade final que é muito diferente da moto original lá na gringa, e aí, enfim, qualquer escolha que a montadora fizer, ela vai ser massacrada pelo público aqui no país, porque ninguém quer uma moto xoxa e ninguém quer uma moto que dá problema. Então, assim, são escolhas difíceis para as montadoras, e eu tô fazendo esse vídeo não para defender as montadoras, mas para a gente entender o porquê das coisas serem um pouco difíceis aí em relação a lançamentos de alguns modelos aí que a gente espera tanto. Enfim, explicado aqui um pouco do porquê que a Teneré 700 ainda não está aqui no país, eu quero saber de vocês. Vocês acham que o brasileiro ainda está ansioso por essa moto aqui? Você ainda está ansioso por essa moto aqui? Ou você acha que já deu uma esfriada com os outros lançamentos, né? O mercado de Big Trail, ele anda muito rápido, parece até o mercado de smartphone, né? Toda hora uma novidade, toda hora um modelo que sobressai um ao outro, e enfim, as coisas vão esfriando. Mas eu particularmente ainda estou muito empolgado pela T7, né? A Teneré 700. Eu gostaria ainda muito de ver ela aqui no país, mas eu queria saber de vocês aí, né? Principalmente quem tiver aí cogitado comprar uma Teneré 700. Você ainda tá ansioso? Você ainda espera por essa moto aqui, ou você acha que já passou? Enfim, responde aí nos comentários. Não esquece do like se você tiver curtido essa explicação todinha aqui. E esse foi só mais um videozinho curto pra gente trocar essa ideia. E amanhã tem mais vídeo aqui no canal Motorama. Fica ligado que a gente estreou uma série nova aí em parceria com a Honda, contando história, cara. Contando a história da Honda, a história dos principais modelos. A série tá bem legal. Enfim, confiram lá, o primeiro episódio já foi, amanhã tem mais, beleza? É nóis, valeus, falou!